Acho que dá para começar, né, Andressa? Acho que sim. Tudo. Primeiro, eu só queria ver, acho que tem uma turminha do PIBID que entrou, se eu não me engano, só para eles se apresentarem para os alunos. Então, pessoal, deixa eu falar aqui rapidinho. A escola ela tem uma parceria com a UFSCar, onde os universitários aí, eles estão aprendendo a parte da docência, né, de como dar aula, e por isso eles vão estar realizando alguns projetos com vocês. Ainda a gente está em fase de planejamento dessas atividades, mas eles vão acabar desenvolvendo ao longo aí do ano, praticamente, atividades com vocês, tá? E para isso, então, daí os universitários estão acompanhando as aulas para ir conhecendo vocês e vocês também aí estarem conhecendo eles para ter uma proximidade maior, tá? Então, opa, microfonia. Eu vi que a Emily entrou, Soraya, não sei se eu vi só a Soraya. Querem se apresentar para os alunos? Se puder abrir a câmera e falar com eles, por favor. Oi, gente. Eu sou a Emily, eu sou do primeiro ano, mais ou menos, de Biologia da UFSCar. E é isso, eu vou ficar aqui algumas semanas e vou estar aqui acompanhando a aula de vocês. Oi, Emily. Oi, tudo bem? A Soraya está aqui também. Aqui, Oi, né? pessoal. Eu sou a Soraya, eu já estou no segundo ou terceiro ano da UFSCar de Biologia. Espero poder ajudar vocês aí e a gente aprende junto. Com certeza. Sejam bem-vindos, meninas. Oi, Emily. Oi, Soraya. Oi, tudo bem? Então, vamos lá. Certo? Pessoal, minha tela está aparecendo aí? Sim? Sim, tá sim. Ok. Pessoal, então essa atividade da semana de práticas experimentais. A gente uniu os professores, então está presente eu, Luiz, Andresa e o Haroldo para as primeiras séries, e o conteúdo vai ser montanhas de areia. Aqui a gente colocou como 4 aulas, mas essa aula vai durar somente 45 minutos, e depois a gente calculou também o tempo que vocês vão levar para realizar os experimentos. As habilidades, exercitar e desenvolver hipóteses, interpretar dados e fazer previsões, relacionar dados apresentados na atividade com possíveis registros de prática experimental. Não esqueçam também, né, do diário de bordo, né, que vocês devem ter na prática experimental, ou simplesmente o caderno dessa disciplina, e para vocês realizarem a anotação dessas aulas e também dos dados que vocês vão adquirir realizando a atividade, para posterior construir gráficos e tabelas. Bom, as competências socioemocionais são curiosidade para aprender, abertura a novo e imaginação criativa. Aqui a nossa acolhida para vocês, né? Essa semana a gente vai fazer um experimento simples, com substâncias que vocês conseguem encontrar na casa, e também trabalhar as etapas do método científico, estabelecimento de hipóteses, interpretação de dados e conclusões sobre a atividade que vocês vão realizar. Bom, aqui a gente colocou uma figura aqui de uma montanha, porque justamente o tema da atividade, né, o título é Montanhas de Areia. Aí a primeira pergunta, qual seria a relação que existe entre a altura e a largura de uma montanha de areia? Existe? São proporcionais? O que a gente pode, após o experimento, concluir sobre essa relação? O que vocês vão utilizar? Areia, aqui a gente colocou 1 quilo, mas depende muito do outro material que vocês vão usar, que é o tamanho do tubo. Uma régua, ou pode ser trena, um tubo de cartolina ou tubo de PVC, um pedaço, fita adesiva, bandeja, ou pode ser qualquer outro recipiente que vocês consigam colocar a areia, lápis ou caneta para vocês anotarem os dados, palito de churrasco ou um pedacinho de arame que vocês vão utilizar para ajudar vocês a aferir as dimensões da montanha de areia, a colher ou outro recipiente que vocês consigam pegar a areia e colocar no tubo, e folhas de papel para anotação. Pessoal, só um adendo ali nos materiais, que o tubo pode ser até um rolinho de papel higiênico, tá? De vocês, não tem problema nenhum. E quanto à régua, eu estava vendo aqui no chat que tem gente que quebrou a régua, pode ser fita métrica, trena, enfim, qualquer coisa que dê para você medir
aí a altura e também a distância. Vocês vão dessa vaga. mandar por PDF? Vamos, todo esse material. Sim, sim. Daqui a pouco eu vou mandar o roteiro para vocês e o link do formulário a qual vocês vão entregar essa atividade, tá? Fotos e tudo mais, tá bom? Aqui, pessoal, um pouquinho do procedimento. É claro que a gente vai ler aqui, mas isso você vai receber também, porque aqui é meio difícil vocês acompanharem aqui, tá fazendo ao vivo. Então, todo esse material também vai estar no formulário e vai estar também nesse PPT e no PDF que a gente vai encaminhar. Bom, procedimento. Comece observando como a gravidade causa o movimento de massa, né? A gravidade, como é que ela faz com que a massa das substâncias ela se move ou se comporta. Bom, para isso você vai colocar o tubo, né, de papel, ou pedaço de PVC, ou tubo daquele rolinho de papel higiênico, o tubo do rolinho de aquelas toalhas de papel. Você coloca no meio da bandeja e você vai enchendo com a areia. Enche aquele tubo com areia e aí você vai levantar o tubo para cima, né, verticalmente, e você vai observar o que ocorre com a areia conforme ela vai escorrendo daquele tubo. E esse é o movimento de massa que a gente está se referindo. Desenvolva uma hipótese. O que você acha, né, que a altura e a largura elas estão relacionadas? Daí você pode preencher depois num pedaço de papel lá ou no próprio diário de bordo. Se ocorre alguma coisa, então isso seria mais ou menos uma dica de hipótese. Né? O que você acha que a altura e a largura, como é que elas estão relacionadas? Então, galera, só um pouquinho, ali é a dedução. Você vai deduzir, ainda tá passando um caminho perto de casa, peraí. Você vai deduzir o que vai acontecer se você confirmar a sua hipótese. Então, se a sua hipótese for válida, então qual é o resultado que você vai esperar daquilo, tá? Se lembra na aula que foi passada para vocês sobre a lâmpada? Então, minha lâmpada ela não acende. Então, vou falar assim, a hipótese é que ela está queimada. Logo, ou então, eu tenho que trocá-la, né, para poder funcionar. Então, seria como se fosse uma projeção do seu resultado. O que você está esperando, tá bom? Aqui, como a gente está falando sobre dimensões, então você vai tentar relacionar. Será que a dimensão da altura está relacionado com a largura? Então, assim, por exemplo, né? Se a altura for tanto, a largura vai ser tanto. Isso aí é a hipótese que você, ao decorrer do experimento, como a Andressa bem disse, você vai concluir ou não, né? Você vai confirmar a sua hipótese ou não, ou vai ser ao contrário. Então, a etapa 5, você vai esvaziar o pote, né, no caso o tubo, colocar a areia de volta onde você está guardando ela e refazer o passo de 1 a 3. Fazer uma nova montanha e observar. Aí você vai aferir, né, medir e anotar agora para o teste 1. Depois você vai começar a fazer os testes. Por enquanto é só observação para você criar uma hipótese. Logo depois vocês vão colocar numa tabela isso daí. A gente vai dar exemplo de uma tabela. Você vai colocar a etapa 7. Ó. Agora teste o que acontece quando você coloca mais areia. Então você vai alterar agora a quantidade de areia no tubo. Você pode contar quantas colheres você está colocando e vai anotar a sua montanha 1, que é o teste 1, montanha 2, teste 2. Depois vai ter ali, por exemplo, uma tabela que a gente colocou para exemplificar. Quando você levantar verticalmente o tubo, tomar cuidado para você depois não mexer, né, com o tubo na montanha, porque senão você vai tirar o formato dela e a sua aferição vai ficar meio confusa. Beleza, professor, mas eu posso fazer uma pergunta? Sim. Eu posso pegar um vídeo no YouTube da pessoa fazendo isso e eu acompanhar por lá? Seria ideal você fizesse para você ter os seus resultados, né? Para ver se também concorda com o que está no vídeo lá ou não, né? Ou o material que é diferente. Porque, na verdade, sim, você não vai colocar exatamente a mesma medida, né? Não vai ser a mesma montanha, mas será que mesmo você utilizando materiais, talvez o tipo de areia diferente, ou no lugar de areia um outro material, será que também vai se confirmar? Ou até mesmo pelo PVC, ou a diferença pelo rolo de papel higiênico, alguma coisa assim? Isso, porque daí dependendo o diâmetro que tem esse tubo pode dar resultados diferentes, né? Essas realmente vai confirmar ou não a hipótese sobre isso daí. Claro que depois você pode, durante e até depois, analisar também o vídeo que você está assistindo, ver se realmente chega em resultados próximos. Né? E para complementar também, né? Exato. Bom, agora um elogio.
Pô, tá bonitão, hein, professor? Ô, meu querido. A Andressa também, bonitona. Todos os professores que são de vocês são tudo bonitão, né? Nossa, é Bonitão e louco, ó, bonitão. chique show. Não sei como não viraram modelo. Você é louco. Olha só, 10 em média. Eu vou prosseguir aqui. Bom, aí você vai repetir, ó. Agora só, como é que você vai aferir a medida das montanhas de areia, né? Foi de acordo com o que eu falei. Mas como é que você vai medir a altura, sendo que você não dá para colocar se colocar treino lá no centro da montanha, você vai esmagar a montanha, vai deformar ela. Então, para isso, um palitinho de churrasco ou um pedacinho de arame. Então, você vai colocar ela com cuidado no centro da montanha. E aí você marca depois com o dedo ou com uma caneta ali, e a altura que deu nesse palito, ou até no arame, que ainda é mais fino, vai prejudicar menos ainda o formato da montanha. E aí você tira aquele papel, o palito ou o arame e mede ali quanto deu e vai anotando, sempre para cada experimento, a altura e largura daquela montanha. Pô, mas como é que eu vou medir a largura? Aí você pode, por exemplo, igual está na etapa 2 aí, fazer um quadriculado naquela folha de cartolina ou mesmo em outro papel que você tiver ali. Por exemplo, eu já vi fazendo com folha de pão, né? Papel de pão, papel que guarda aqueles frios, presunto e mussarela, qualquer pedaço de papel dá para fazer isso daí, tá? Bom, olha o exemplo de uma tabela. A tabela daí em medidas, né, em centímetros, se alguém quiser também colocar os milímetros, mas eu acho que não afeta tantos resultados, ser muito exato até os milímetros. E aí, teste 1, 2, 3, 4, 5. Pode fazer mais testes? Pode. Pode aumentar mais ainda a quantidade de experimentos? Sim. Aí, largura e altura. Notem aí que eu coloquei X e Y, né? Porque, na verdade, é uma dica, né? Anote como se fosse o eixo X de um gráfico que você vai projetar, a altura e como a largura no eixo Y, né? As ordenadas e abscissas aí. O gráfico, né? Falamos logo como é que você vai analisar isso daí. Criar um gráfico com a altura e a largura, tá aí a dica dos eixos que você pode colocar. Pode mudar o eixo, inverter? Pode sim, né? O que o gráfico vai mostrar sobre a relação entre a largura e a altura da montanha? O seu gráfico comprovou a hipótese inicial sobre as relações que existem entre a altura e a largura da montanha? Por que confirmou sua hipótese? Ou por que não? Preveja. E se você continuasse o experimento por mais 5, 6, 10 vezes? Você acha que o que ia acontecer com o formato do seu gráfico? Você pode também estender o gráfico com alguma linha pontilhada e tentar prever, realizando um novo experimento, ver se isso se confirma ou não, fazendo uma projeção no gráfico, né? E se usasse materiais diferentes? Pedra, areia. E se a areia tivesse molhada? Teria os mesmos resultados? E se eu usasse pedra, se eu usasse feijão, se eu usasse arroz para fazer essa montanha? Será que teria o mesmo formato? Será que a gravidade faria com que esse material tivesse a movimentação de massa da mesma forma? 6. Escrever um parágrafo sobre você discutindo como você mediu sua montanha, se teve algum problema, se foi difícil, se não foi, né? Qual foi se você melhorou a técnica para aferir as medidas, se você achou um jeito mais fácil, se o jeito proposto foi o mais adequado. Então, também vem da criatividade do aluno até para otimizar esse experimento. Andresa, quer comentar? Haroldo, assim, né? O Haroldo está aí, nosso professor de matemática da escola, sobre gráficos também. Ele aí os alunos puderam perceber nesse experimento a interdisciplinaridade das disciplinas, né? Ali ele está falando um pouco de química, está falando um pouco da questão da biologia, está falando da matemática. Então, você perceba que as ciências da natureza estão todas conectadas, né? Então, as práticas experimentais servem para isso, para que o aluno, né, no caso vocês aí, possam perceber essa ligação das disciplinas, tá? E isso, exatamente essa é a proposta, né? Na prática, como o Haroldo disse, assim, vocês teriam um conhecimento interdisciplinar, né? Um experimento interdisciplinar, como que as ciências estão relacionadas, né, num experimento que, por exemplo, simples, igual esse daí. E, ao mesmo tempo, intrigante, né? Interessante. Andresa, tá aparecendo para vocês a tela do vídeo? Sim, está. Só para complementar, é importante salientar que a estatística, os dados, os gráficos,
né, na metodologia científica, ela se apresenta de N formas. Ela pode ser uma coleta de dados inicial de uma pesquisa, né, ela pode estar no decorrer, por exemplo, de um processo, ou agora, para vocês estarem coletando esses dados e fazendo a conclusão, que é esse experimento que a gente propôs para vocês, tá? Então, ela vem de várias formas. A parte de tabelas e gráficos, elas são muito utilizadas na metodologia científica como um complemento para você reforçar aquela hipótese, né, como se fosse uma evidência. Então, por isso é importante vocês saberem como coletar esses dados e como analisar esses dados na forma de tabela e gráfico, tá, pessoal? É muito importante isso. Até para o nosso dia a dia, para a gente entender, por exemplo, quando a gente faz a leitura de um jornal, né, online, digital, que agora nem tem mais o de papel, mas para a gente entender o que é aquela pesquisa, o que é aquela reportagem, ela está querendo dizer com aquele gráfico de pizza, ou então histograma com aquele de linha, enfim, tá? Por isso que é bastante importante vocês estarem praticando sempre a construção desses gráficos, essa análise de tabela e construção de gráficos, né, para vocês estarem entendendo o nosso mundo aí, o nosso ao redor, tudo que vem para a gente de informação todos os dias, tá? O tratamento de informações também, diante de um experimento científico, a aferição, ter o cuidado ali para medir, para não alterar o formato da montanha na hora que vocês forem fazer a aferição das medidas. Outra coisa também, como já foi dito pelos professores, a estimativa, né? Olha só a importância de uma tabela e de um gráfico na estimativa de fenômenos que vão se repetir, né? Essa repetição. E também tudo isso aí faz parte também do conhecimento científico e do método, né? Eu vou reproduzir o vídeo, se tiver algum travando para vocês aí, dá um toque. Eu acho que não vai ser o som, mas eu tento meio que narrar o que está passando aqui. Esse experimento é conhecido como montanhas de areia. Os materiais utilizados... Os materiais... Foi feito umas linhas para a gente medir depois a largura. Ó, as linhas na folha, né? E mais ou menos como você vai fazer. Interessante também vocês fizerem um lugar onde não está ventando, ó, pode ver que é o contrário do que está no vídeo, estava dando um ventinho ali e voando areia para tudo quanto é lado. Para ver o formato da montanha de areia. Depois, com a ajuda de uma varetinha, um palito de churrasco, justamente a altura do centro. Olha lá, uma varetinha ou um arame no centro e a régua ou trena para medir a largura. Aí você vai medir, né? Não esquece de medir. E aí fazer a repetição dos experimentos. O teste B, com a mesma quantidade de colheres de areia, 9 colheres, resultou em um multímetro aproximado. Aferiu-se as medidas desta montanha. Da mesma forma, a vareta para medir o centro, a trena para medir a largura. Deu essas medidas. Depois foi feita uma série de testes, alterando a quantidade de areia colocada dentro do tubo. O primeiro teste foi usar 2 colheres. Pessoal, a ideia é mostrar assim como vocês vão realizar a medida, né? Então, por exemplo, não adianta eu passar os demais testes, porque pode ser que a quantidade que você vai usar, né, é uma dica da quantidade de colheres de areia que vocês vão colocar. É claro que a colher que você vai usar pode ser diferente desse vídeo que foi utilizado. E também não adianta mostrar os demais testes. O importante é depois que você observar, né, fazer um teste A, teste B, depois ir para a tabela lá e realizar os experimentos que vocês vão anotar os valores, certo? Deixa eu voltar aqui no slide. Opa! E aí, também a gente vai mandar isso daí. Então é importante aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui na tabela. Essa tabela aqui, que para vocês vão anotar bastante, tentar fazer ali adequadamente o teste e anotar bem certinho as medidas. Para vocês realizarem o gráfico, né? Vocês vão traçar ali os 2 eixos, né? O X e Y, e colocando essas medidas, depois fazer a projeção
né, de como seria se vocês continuassem ou não esse experimento. Vai estar tudo no link que vai passar também, todo esse roteiro, PPT também. E, basicamente, agora é o momento para vocês tirarem as dúvidas. Não é muito complicado. Andresa, acho que deve passar para os alunos, né? Ver se alguém tem alguma questão a fazer, alguma observação, dizer se acha que está difícil, se dá para ser feito, quais são as impressões deles a respeito dessa proposta, né, que foi posto para eles aí, o que eles acham. Pode abrir o microfone e falar com a gente, por favor. Em questão, assim, do esboço do gráfico, assim, os alunos que já estão acostumados a pegar valores de uma tabela e fazer a montagem desse gráfico. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar em relação à construção do gráfico, pode aproveitar também esse momento. Na questão da tabela, eu queria só comentar. Como é que mais ou menos a gente pode construir o gráfico? Que estilo de gráfico é para usar? O Haroldo que pode nos auxiliar nessa forma, assim, tem algum nome específico, Haroldo? Assim, a gente tem aquele que é de barra, de pizza, na verdade é o mais simples, né? O de linha? Como é que eles podem utilizar o gráfico tanto de colunas, né? Que na estatística se chama histograma, né? O histograma, que é um gráfico tipo de barras, né? Você faz uma coluna, né? Utiliza-se de colunas para descrever o movimento que está fazendo. Você pode utilizar também um gráfico de linhas, tá? Também. O gráfico de linhas é bem marcante, é bem legal, porque você consegue observar ao ponto de onde está crescendo, decrescendo, né, a situação. É o que a gente está vendo bastante aí quando fala da questão, infelizmente, da questão triste da pandemia. Você observa o crescimento, a gente espera que vai chegar uma hora que vai ter uma curva, um pico, e depois ele vai cair. O gráfico de linhas é o mesmo que empresas, essas coisas usam para definir o valor, né? Sim. Aí cada dado, tanto da altura, por exemplo, você faz de uma cor, e daí, por exemplo, da largura você faz, por exemplo, de outra cor, né? Por exemplo, uma azul e outra vermelha, porque a bolinha, na verdade, ela vai estar na mesma medida devido ao seu teste 1, né? Teste 1, então a bolinha da largura e da altura vai ficar na mesma linha vertical, vamos dizer assim, com valores diferentes, obviamente, mas vai estar na mesma linha vertical. Quando for de barra, vai ser duas barrinhas juntas, né? Uma barrinha para largura e a outra para altura também. Só que as duas vão indicar o teste 1, por exemplo. Eles vão escrever embaixo, teste 1, por exemplo, no eixo X ali embaixo, faz a barrinha da altura e depois faz a barrinha da largura, tá? O Gideão colocou aqui, como uma questão aqui no chat, ele colocou a respeito do gráfico, né? Mas por que o gráfico, né? Por que o gráfico? O gráfico, ele é importante nesse quesito, porque você vai anotar os dados em forma de tabela, né? E o gráfico, ele representa exatamente aquela tabela, Gideão. Exatamente aquela tabela. E ele tem um apelo visual muito grande, muito forte, né? Quando você olha no gráfico, é mais fácil de você entender o movimento que aconteceu, né? Para descrever isso. Exatamente, descreve exatamente aquilo que está na tabela e ele tem um apelo visual que é melhor. Então, por isso que é a importância de você ter tantos os dados de forma gráfica e quanto saber representá-los de forma de tabela. Ó, o Luiz está colocando aí, você vai entender o que a gente está querendo passar. Isso aqui seria aqui, ó, dois exemplos, aqui o de linha, né, e aqui o de barras, e como o Haroldo falou assim, você entende totalmente, assim, inclusive a projeção que se seus testes tivessem, continuassem, né, qual seria a estimativa? Será que ia concluir com os testes que já passou? Ou, por exemplo, vamos supor que o seu gráfico aqui deu um valor muito absurdo, por exemplo, assim, ó, você faz ali o gráfico ali, aqui a ideia do eixo X e o eixo Y, você colocou os seus valores aqui para cada altura e largura, você fez ali o ponto de onde seria, se no caso fosse de linha, e aí você fez uma estimativa de se fosse repetindo esses testes. Vamos supor que naquela ideia de gráfico, deu um valor muito assim fora do que estaria essa projeção. Será que pode ser também a indicativa de que foi um erro de medida?
por exemplo, no tratamento de dados em ciências, se aparece, por exemplo, um valor que deu fora, muito fora, né, dessa linha de projeção, tem até um nome dessa tendência, né, a tendência que seria o gráfico, por que esse resultado deu muito diferente do esperado? Será que foi um erro de medida? Será que foi um erro de uma balança no laboratório? Será que foi um erro de algum material que eu utilizei? Ou foi descuido de quem está operando, né? Então, o gráfico, igual o Haroldo falou, ele é riquíssimo para trazer para a gente essas informações. Inclusive, o esboço, a leitura, interpretação de gráficos e tabela é uma habilidade assim, essencial para que vocês dominem, né? Para futuros, né, nem seja na profissão, né, que sempre tem relatórios de criação de tabelas e gráficos, ou mesmo, né, numa prova aí externa ou interna da escola, que exige de vocês essa habilidade. Então, assim, é o eixo X e o eixo Y, né, claro que aqui foi um esboço, vocês carregam bem bonitinho, porque nesse gráfico aqui exige um pouco, assim, de tato do aluno, assim, de dedicação, porque se eu fizer um gráfico de qualquer jeito, assim, posso não valer, assim, de interpretação para os dados que eu obtive nesse experimento. Deixa eu voltar. E aí, mais alguma dúvida? O Nicolas perguntando mais nada, né? É basicamente isso. Tá sem som, André? Uma pergunta do chat. Tem algumas para vocês analisarem, porque além de vocês construírem, vocês têm que tirar a conclusão daquilo que vocês fizeram, tá? Então, tem algumas questões no formulário que eu acabei de postar no grupo de vocês. Então, tá todo esse roteiro, todo esse material que a gente mostrou em PPT está em PDF. Então, vocês vão acessar, está lá o passo a passo, tudo que vocês viram aqui. E depois vai ter um link de formulário. E as perguntas já estão no formulário em PDF. Então, vocês respondem no caderno e depois passa aí nesse formulário para a gente, tá? Para a gente estar fazendo um compilado, porque vocês vão ter que tirar foto do experimento de vocês, né? Daí tira foto do caderno, da tabela, do gráfico, até mesmo das questões que vocês responderam, vocês podem estar tirando foto, mas uma foto que dê para a gente ver, tá, gente? Porque na última atividade, a foto ficou muito escura, lápis muito fraco, e a gente não conseguiu ler o que vocês fizeram, né? Então, para a gente poder avaliar se vocês estão entendendo e para a gente estar aprimorando nossas aulas e adequando conforme as dificuldades de vocês, tá? Até isso virar uma rotina. É uma matéria nova para vocês, então talvez agora no início vocês tenham um pouco de dificuldade, mas não deixem de realizar, tá bom, gente? Porque é dessa forma, tentando, que vocês vão aprender, tá? E quem sabe aí, temos projeções para vocês estarem participando da feira estadual, né, de ciências. Então, vocês entendendo o que é metodologia científica, fica mais fácil para vocês aplicarem isso. Oi? Oi, Isadora? Participando do quê? Da feira estadual. O Estado, a Secretaria da Educação, ela faz uma feira estadual com participação de todas as escolas. A gente gostaria que vocês, com essa disciplina de prática experimental, pudessem ter essa experiência de participação. Então, por isso que vocês têm que estar participando bem das aulas de prática experimental, para entender a metodologia científica e, assim, projetar, né, fazer um projeto que vocês possam estar, como é que fala? Aí sumiu a palavra. Apresentando na feira estadual, para a gente poder fazer inscrição. Porque não adianta a gente fazer a inscrição na feira estadual se vocês não têm um projeto. Esses projetos, e esses projetos são inéditos, né? Não é coisa assim de você pegar um experimento no YouTube e refazer. Não, é uma coisa que você tem que pensar numa problemática. Então, possivelmente vai ter esse ano essa feira estadual? Ela tem todo ano. Só que não sei se esse ano a gente vai começar a participar, mas pode ser que a gente comece a desenvolver um projeto esse ano e daí no ano que vem vocês façam inscrição disso, tá? Então é uma coisa que a gente almeja na prática experimental, essa participação dessas feiras externas, né? Para vocês terem essa experiência, tá? E o desenvolvimento do pensamento científico, obviamente, tá bom? Então, não deixe de realizar, gente. Qualquer dúvida, vocês podem estar contatando a gente. Vocês têm o número do nosso WhatsApp.
estamos lá para tirar dúvidas, tira foto, às vezes, se vocês estão em dúvida como medir, tira foto, a gente manda o áudio, a gente faz na casa da gente para vocês verem aí, enfim, tá? Estamos aqui para auxiliá-los da melhor forma possível, mas não deixem de estarem desenvolvendo as atividades, tá bom? Pessoal, antes de vocês começarem a sair, já está quase chegando já nos minutos finais, olha só, aqui eu estou mostrando aqui o formulário, não sei se todo mundo está vendo aqui, e é importante, como a Andresa bem disse, é importante que vocês respondam o formulário após já terem as respostas e o gráfico também já desenhado, já esboçado. Por quê? Porque a primeira, tem um exemplo aqui, ó, tem todo o roteiro também aqui no formulário, e aqui você tem o exemplo da tabela, você vai esboçar, você vai criar o gráfico ali, desenhar o gráfico. E a primeira já pergunta é para você adicionar a foto do gráfico. Então, se você não tiver desenhado, então, daí você vai ter que desenhar, porque a primeira pergunta aqui, que é obrigatória, é você colocar o arquivo, que é o desenho do seu gráfico. E depois aqui, as perguntas que seguem aqui, que é importante vocês lerem, né? Já está também lá já está na aula, no PPT, no slide, para vocês começarem a fazer o formulário depois que tiver respondido as questões. Por quê? Como eu disse, a primeira questão já é o envio do desenho do seu gráfico. Então, tem que estar com ele prontinho já para postar lá. Em questão de prazo... Tem até que dia, Pro? Isso, eu estava vendo no chat agora, o prazo. Pessoal, 4 aulas, é de uma semana, né? Então, vocês têm 4 aulas. Então, um dia da semana, numa tarde, vocês têm que tirar para estar desenvolvendo essas atividades, como se a gente fosse mesmo desenvolver na escola presencialmente, tá? Tentem se organizar dessa forma para não acumular as atividades, porque na próxima segunda a gente vai dar outra proposta de atividade para vocês desenvolverem na casa. E se vocês deixarem muito para fazer, vai acumular. Estou gostando dessa matéria. Ela é muito mão na massa. A gente está tentando pesquisar atividades que vocês consigam desenvolver na casa, tá? Porque senão Posso a gente fazer uma pergunta rapidinho? Pode, Gideon. Então, o gráfico pode ser digital? Pode. Pode. Você está falando fazer em Word ou Excel, né? Tá, pode. E se eu não tiver, tipo, uma grande areia, assim, eu posso pegar a terra vermelha mesmo? Pode. Só colocar lá nos seus resultados. Eu ia perguntar isso. Pode pegar a terra em vez de areia? Então tá de boa. Aqui... Não é que eu tenha muita experiência em mexer com terra, barro, fazer argila e tal, mas aí você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, assim, o deslocamento de massa fala de partículas que são semelhantes. Por exemplo, se você tiver na terra, assim, como areia, tem areia fina, areia média, areia grossa, areia usinada. Se você pegar, por exemplo, uma terra vermelha lá areia granulada. Que tenha pedaços de Meu terra. Deus, todo tipo de areia, pra mim só existe uma, que é areia mesmo. Daí, se você pegar, por exemplo, a terra vermelha lá, assim, que tenha pedaços grandes de terra e pedaços de partículas menores, pode ser que esse deslocamento de massa não funcione, né? Não, é terra mesmo, só terra. Não aquela ali é terra. Tá no chão, é terra. Você não tem uma peneirinha? Se você tivesse uma peneira que você peneirasse... aquela terra rural. Se você pegar uma peneira... Se você conseguisse peneirar um pouquinho essa terra para ter partículas semelhantes, né? Não semelhantes, mas pelo menos numa mesma ali mesmo tamanho de partícula, ela vai ter um deslocamento melhor. Porque, por exemplo, provavelmente vai ser, porque eu vou cavocar ali, então eu vou ter que peneirar mesmo. Isso. Tá? Aí com certeza funciona assim. E não esqueça também de tirar as fotos, né? Para a gente ver, porque a gente quer ver também a criatividade de vocês aí. Eu acho que a gente vai adicionar mais um botão lá, né, Andrés? O certo seria adicionar mais um botão lá no formulário para eles enviarem, além do gráfico, outras fotos também, porque já me passou pela cabeça aqui a curiosidade de ver que material que vocês vão utilizar. Que vão utilizar. Pode ser arroz, gente, pode ser feijão, pode ser pedrinha pequena, enfim. Aí vai que arroz tá caro. Arroz, feijão tá caro. É melhor continuar na terra. É melhor continuar na terra. A terra é melhor. Arroz tá caro. Arroz tá caro. Vai ter terra no fundo da casa, né? Ou enfim, que nem todo mundo